Salve, salve, minha gente. Aqui é o tio Anderson, professor Anderson do canal 6 Seguidores. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, que é a questão do saneamento, água, esgoto e planejamento urbano na nossa querida Rio das Ostras. Todo mundo que gosta do canal não esquece de curtir, compartilhar e ativar notificações. Se você não fizer isso, vai cair sua mão, tá? Então vamos curtir aí. Então, trazendo aqui duas figuras muito importantes aí, nosso amigo professor Luciano, mestre em Boa planejamento noite. urbano. Boa noite, Luciano. Como é que você Boa está? noite. Tudo bem? Tudo bem, Anderson? Como você tá? Tudo bem. Vai ficar melhor depois das eleições aí, que vai vir uma galera boa aí. A esquerda vai chegar junto. Aí Rio das Ostras Tom- vai sorrir. Tenho fé. Tomara, tomara. Vamos E seguir na aqui, luta. e aqui o Ari Girota, presidente do Sindágua, camarada que entende tudo aí dos problemas aí da SEDAI, tudo das coisas boas que a SEDAI tem. Esse tempo difícil de privatização, de coisa, precarização do serviço. E é um camarada que eu tenho certeza que vai agregar muito. Boa noite, Ari. Boa noite, professor Anderson. Boa noite, professor Luciano. Boa Boa noite aí a noite. todos os nossos espectadores. Esperamos fazer uma live produtiva para todos aí. Bem, começando, senhor Ari, você é o camarada aí que entende aí um pouco aí dessa área de saneamento, de SEDAI. Queria que você falasse para todo mundo aí, e eu vou ficar recolhido e vou só te ouvir. A história da SEDAI, uma coisa, um tipo de história que merece ser contada, um tipo de história que eu considerei uma história muito bonita e que é muito pouco conhecida, mesmo por mim, professor de história, não conhecia a história da SEDAI. Conta um pouquinho como era o saneamento antes e como ele ficou depois da criação da SEDAI. Essa oportunidade é uma oportunidade ímpar. Mais uma vez, boa noite aí a todos que estão nos assistindo. A SEDAI, ela completou agora 45 anos de existência, ou seja, ela é fruto da unificação de 3 sistemas públicos que existiam ainda no período antes do regime militar, né? Era Sanerg, ESAG e SEDAG, que eram 3 empresas que cuidavam do saneamento no estado do Rio de Janeiro, mas que não se dialogavam entre si. E no período do regime militar, talvez a única coisa acertada que foi feita naquele período foi exatamente a política de saneamento nacional quando se criaram as empresas estaduais. E no caso do Rio de Janeiro, se consolidou a SEDAI, né, fruto dessa unificação. E para vocês terem uma ideia da importância de um projeto unificado de saneamento, né, um projeto de saúde, porque o saneamento, na verdade, em suma, um projeto de saúde pública, os índices de mortalidade infantil caíram em mais de 60% só no primeiro ano de fundação da empresa. Porque com o planejamento unificado, um planejamento estratégico, as ações voltadas para a expansão da entrega de água potável, posteriormente do esgotamento sanitário, reduziram drasticamente as doenças de veiculação hídrica. E isso é uma coisa que as pessoas não dão o necessário valor, porque tudo aquilo que você recebe e não consegue dimensionar o alcance que ele tem na sua vida, você, digamos assim, ignora, no sentido de não reconhecer. E aí eu vou trazer para um momento presente, né? Mais precisamente em começo de 2020, quando o Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro em particular, teve a crise da geosmina, onde a SEDAI veio para a pauta dos noticiários, sendo inclusive atacada, criticada pelo processo como é que eu vou dizer, não é de contaminação, não é a palavra, mas pelo fenômeno da geosmina, que é uma alga que se multiplica no sistema hídrico por conta do não tratamento de esgotos, e ele aconteceu gerando um gosto e cheiro de terra na água. Isso é inaceitável. Isso não acontecia no Rio Guandu, ou melhor, na SEDAI,
há mais de 19 anos. O último fenômeno desse aconteceu há 19 anos passados, e a SEDAI debelou, e a partir disso aprendeu com o erro, e nunca mais aconteceu. E por que eu estou falando isso, fazendo esse paralelo? Para que as pessoas entendam. Até então, ninguém tinha preocupação com a água da SEDAI. Todo mundo abria a sua torneira, lavava as suas mãos, lavava seu rosto, tomava seu banho, e até podiam beber água da torneira da SEDAI, porque a água da SEDAI foi classificada como uma água de qualidade excepcional, que poderia ser consumida direto da bica. E isso foi certificado na época da Copa do Mundo, né? Do comitê da FIFA, do Comitê Olímpico, para vocês terem uma dimensão do que é a responsabilidade de uma empresa pública. No Rio de Janeiro, são 45 metros cúbicos de água produzidos por segundo. Um volume de água absurdo, abastece 9 milhões de pessoas, isso aqui na região metropolitana. Então, a SEDAI, ela é, na verdade, uma grande empresa de vacinação pública, onde chega água potável tratada, como eu falei inicialmente, nós não temos casos de doença de veiculação hídrica. Onde se tem o tratamento de esgotos adequado, nós não temos poluição de rios, lagoas e mares. E isso tinha que ser um projeto de Estado, ou seja, independente do governo que esteja ocupando a cadeira no município, no Estado, e no caso em Brasília, o saneamento básico tinha que ser um projeto de saúde pública. No entanto, companheiros aí de Rio das Ostras são prova do avanço do grande capital nessa questão do saneamento. E aí, se eu não me engano, é a BRK, que é a empresa privada que opera os sistemas herdados da antiga Odebrecht, né? E depois de mais de 10 anos de privatizado, ela não conseguiu universalizar o tratamento de esgotos na cidade. E isso é apenas um retrato. Por quê? Porque, como eu falei, se você tem uma empresa de saneamento e ela tem que ser considerada uma empresa de saúde, na medida em que você privatiza essa empresa ou privatiza os serviços de saneamento, você torna o serviço de saneamento numa mercadoria, quando ele deveria ser tratado como um bem essencial à população. E é em função disso que nós lutamos arduamente para a manutenção dos serviços públicos, sejam eles municipais ou estaduais, como no caso da SEDAI, mas principalmente que eles venham a acontecer em busca do bem comum, do bem social. E aí é aquela máxima: se você privatiza a água, com qualquer coisa que é privada, só tem acesso a isso quem pode pagar. E na medida em que você mantém o serviço público é um serviço social, e por ser social, ele não visa o lucro econômico-financeiro, e sim o lucro, o benefício da população. Portanto, sendo obrigado a atender a quem pode e principalmente a quem não pode pagar. Não precisamos ir muito longe. Estamos vivendo em plena pandemia, né, do Covid-19, do coronavírus, e a água é um elemento essencial, juntamente com outros itens, como sabão, enfim, para fazer a higiene das pessoas, lavar as mãos, uma atitude simples. E na medida em que você mercantiliza a água, torna ela privada, nem todos vão ter água a poder fazer aí esse enfrentamento. E no caso da SEDAI, como empresa pública, aqui no Rio de Janeiro, na grande região metropolitana, por exemplo, ela, além de prorrogar o pagamento, isentar de pagamento, principalmente aquelas pessoas que não podem pagar a conta, ela ainda começou a fazer um processo que não era nem da sua competência, que é a sanitização de muitas comunidades. Mais de 300 comunidades receberam a sanitização através de um convênio que a SEDAI, enquanto empresa pública, pode fazer. As empresas privadas não fazem isso. Portanto, eu deixo aqui, faço essa breve introdução, né, e para ilustrar da importância hoje de se consolidar a SEDAI nos seus 45 anos. Hoje a SEDAI é uma empresa robusta, forte,
capaz de entregar o serviço de saneamento com qualidade para as pessoas, e os privatistas querem entregar agora ela, depois de crescida, para a iniciativa privada, e nós não podemos permitir isso. Beleza, senhor Ari. Essa fala sua aí, ela demonstra, primeiramente, a importância de uma empresa pública na questão de saneamento. Você mostrou como que a empresa ela se tornou uma empresa promotora de saúde, né? Não é simplesmente chegar ali, fazer a estação de tratamento e vamos cobrar conta. A importância da SEDAI como um agente do desenvolvimento do próprio Estado do Rio. Muito, muito bom. Senhor Luciano, o que eu quero saber de você é o seguinte, dentro dos seus estudos e da sua área aí, a realidade de Rio das Ostras eu considero uma realidade muito ruim, porque o abastecimento de água ele é muito irregular e diversos bairros têm sérios problemas de distribuição de água e muitos bairros não têm a coleta e tratamento de esgoto. Dentro da sua área de estudo, planejamento urbano, o que Rio das Ostras pode fazer, está fazendo de errado hoje, e o que ela pode fazer no futuro dela para que as pessoas tenham qualidade de vida e tenham acesso à água, consiga expandir essa rede de tratamento de esgoto. O que você tem, qual é a visão macro que você tem desse problema aí na nossa cidade? Boa noite. Obrigado pela pergunta, Anderson. Boa noite. Boa noite, Ari, companheiro de muitas batalhas ali na Alerj, né? Primeiro, o que eu queria colocar é a compreensão das pessoas sobre os órgãos públicos, que muitas vezes é equivocado. Há uma ideia geral de gerenciamento neoliberal, de uma ideia de que se tirar do público, né, do Estado, do controle do Estado e jogar na rede privada, como um passe de mágica, o funcionamento e a distribuição da água vai melhorar. E eu queria dizer que isso é uma grande mentira. Historicamente, no planejamento urbano, o saneamento básico, a água, a infraestrutura urbana, são investimentos muito caros. E são investimentos que somente o Estado pode fazer. Então, a SEDAI, a questão da água, a primeira coisa que eu preciso colocar é que a SEDAI é necessária. A privatização da água seria colocar os mais pobres excluídos do acesso à água. Mas aí você poderia me questionar, mas a pergunta é exatamente a dificuldade de distribuição de água, que tem a ver com infraestrutura urbana, que tem a ver com saúde, que o Ari colocou muito corretamente, porque uma boa distribuição de água, uma água limpa, ela evita contaminação e, por consequência, doenças. Então, na verdade, como nós poderíamos resolver o problema da água em Rio das Ostras, né? Primeiro, a gente precisa aumentar a capacidade da SAI, né, e apoiar a SEDAI, e isso seria uma medida de parceria com o governo estadual. Não existe uma empresa municipal pública que tenha condições de fazer isso. A SEDAI presta esses serviços, mas o que está faltando, Anderson, que você perguntou, o que está faltando é a disponibilização de verbas do município para o desenvolvimento do sistema. Sem parceria entre município e Estado e governo federal, as obras de infraestrutura urbana, elas se tornam muito difíceis de serem implementadas. O que eu estou dizendo de uma forma mais técnica, mas de uma forma mais concreta, é que nós precisamos de uma SEDAI 100% pública, com dinheiro do Estado, porque muitas vezes o Estado gasta muito com saúde, muito com educação, e pouco com planejamento urbano, né? Saneamento básico é o elemento, porque na verdade o saneamento básico ele não aparece, né? Uma obra de saneamento básico ela não é feita em 2 anos. Normalmente os políticos eles gostam de fazer a obra no final do governo para poder aparecer dizendo que fizeram aquela obra e vão se reeleger.
com infraestrutura urbana, a situação da água, isso não é possível em 2 anos. Isso é um projeto de 4 anos, que talvez chegue a 8 anos. Então, não existe soluções mágicas para isso. Existe priorização política. A prioridade é a saúde, então é necessário investimentos em água. E aí é tirar dinheiro dos cofres municipais para fazer essa parceria com o governo estadual, para fazer parceria com o governo federal. Por que não privatizar? Porque tenha certeza, se a distribuição da água em Rio das Ostras, que é péssima, passar para a iniciativa privada, a água vai ficar mais cara e a distribuição vai continuar ruim, porque no planejamento urbano está tudo conectado. Há um problema de que a infraestrutura urbana ela é muito concentrada no centro histórico da cidade. E as periferias, elas precisam de investimento para a expansão da malha de infraestrutura, para que a infraestrutura chegue até toda a periferia da cidade. E para fazer essa expansão, é necessário priorizar a periferia. E é exatamente isso que eu defendo, que eu acredito, né? Que a solução, quando a gente pensa num plano diretor, é como se não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, o que é necessário fazer? Ter prioridades. E qual é a prioridade? A prioridade é exatamente a questão da distribuição da água e da expansão da malha de infraestrutura urbana para a periferia, e não para as áreas centrais que já têm infraestrutura urbana e que tem muitas casas que não são utilizadas, que são casas de veraneio, que tem infraestrutura urbana e não tem pessoas morando. E aonde precisa de infraestrutura urbana, onde precisa chegar a água, é onde mora a maioria da população riostrense, e a água não chega por falta de investimentos públicos, priorizando exatamente essa expansão. Então, a solução é uma SEDAI estatal com parceria com o município, com o governo federal e com priorização através do plano diretor da água como uma questão de saúde pública. Beleza. Vamos aqui ao comentário do nosso amigo internauta aqui, o Leonardo Felipe. Inclusive é um dos meus 7 cunhados, né? Já tem 2 na live. Se eu conseguir mais 5, vai bombar a live. Acredito que o marco legal do saneamento básico não saiu da gaveta até hoje por não ser visível para o eleitor, como o professor Luciano falou. Perfeito. Agora, senhor Ari, que eu queria que você tirasse uma dúvida minha seguinte, uma história que eu já ouvi e que eu gostaria que os meus seguidores ouvissem, que a gente tem a falsa sensação ou a falsa ilusão de que a privatização é o fim de todos os problemas. Só que muita gente que fala que a privatização é o fim de todos os problemas pode não ter dinheiro para pagar o serviço que vai ser privatizado. Então, a água, se hoje o cara paga 30, 40, 50 reais, o privado prepara a carteira, vai pagar mais do que o dobro disso e não vai ter a garantia de um bom serviço. E você falou, Ari, na outra live que eu vi, muito boa, do caso Guapimirim. Eu fiquei muito assim, surpreso quando você estava lá conversando. Foi o caso de uma cidade que entrou nessa onda privatista, deu passo para a privatização e depois foi obrigada a recuar. Diz aí, senhor Ari, como é que foi o caso Guapimirim, para os nossos internautas aí, amigos dos 6 seguidores? É uma oportunidade muito boa que você me dá, Anderson. Guapimirim, ele já caminhou para a privatização e lá o que tem lá é um serviço municipal de pequeno porte que não consegue dar conta da cidade, apesar de ser um município pequeno, aliado a uma empresa privada. E aí, no começo de 2019, eles tiveram um problema operacional no tratamento de água, e qual foi o resultado disso? A empresa privada simplesmente, vou usar aqui uma expressão, lavou as mãos. Quem é que foi resolver o problema? Os técnicos da SEDAI
e a SEDAI, com todo o seu capital, né, todo o seu conhecimento, e em 20 dias a cidade que estava completamente desabastecida passou a ter água de novo. Né? Então, isso representa um pouco do que a privatização é. O privado, ele tem o compromisso de ganhar dinheiro. E veja, eu falo aqui com muita tranquilidade, não tenho nada contra quem se aventura na iniciativa privada. Agora, eu tenho contra você querer colocar a iniciativa privada em áreas que são obrigação do Estado e direito da sociedade, como saúde, saneamento, educação e segurança. Então, veja, o caso de Guapi é um exemplo, mas os internautas que vão nos assistir podem entrar aí, procurar aí no Facebook, nas redes sociais, jogar o link Alagoa é Nossa. Alagoa é Nossa é uma página de Facebook que retrata uma área próxima aí das Ostras aí, que é a área ali da Lagoa de Araruama, onde temos também uma empresa privada que opera os sistemas lá há mais de 15 anos, e o tratamento de esgoto inexiste, porque tudo que foi feito a toque de caixa, a toque de maquiagem, e o principal, como o objetivo da empresa privada é o lucro financeiro, quando o lucro começa a cair, eles, para manter aquele patamar de lucratividade, eles começam a precarizar, primeiro, os serviços, fazendo uma correção, primeiro, na mão de obra, segundo, na prestação de serviços, e por aí afora vai, ao ponto de todo dia, nessa página Alagoa é Nossa, uma publicação nova de denúncia dessa empresa privada que está lá, né, e que não cumpre o que foi contratado e que, lamentavelmente, né, a Câmara de Vereadores, sabe-se lá por que motivos ou interesses envolvidos, ainda não promoveu a ruptura do contrato. Né? E, nesse sentido, em relação às contas, o fato é, essa mesma empresa da região dos Lagos, se as pessoas forem fazer uma breve pesquisa, a SEDAI, o metro cúbico da SEDAI está na faixa de R$ 3,00, R$ 3,20, R$ 3,40, dependendo do local, porque é o custo da produção da água, da captação, do tratamento, da distribuição. A empresa privada, em sua esmagadora maioria, no Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro, é no mínimo 40% mais caro que a tarifa da SEDAI. Essa mesma empresa que eu tenho mencionado aqui, o metro cúbico lá sai por R$ 6,08, ou seja, no mínimo é o dobro. Então, as pessoas têm que entender que privatizar, de fato, não resolve. Agora, o que tem que ser feito é uma participação da população. E nos municípios, essa participação é muito mais viável, porque o vereador ele está aí com você, o prefeito ele tem que andar na rua. É como um grande centro, o Rio de Janeiro, por exemplo, são quase 8 milhões de pessoas, e aí o prefeito se perde no meio da multidão. Os vereadores se perdem, né, nos seus bairros, né, nas suas regiões. Então, é importante que a sociedade de Rio das Ostras entenda que a questão do saneamento, e aí tem o exemplo da BRK, há mais de 10 anos aí na cidade, e não promoveu a universalização do esgotamento sanitário. Eles querem pegar água, eles querem porque a água é o filé mignon, a água, a rede está pronta, está colocada, como o professor Luciano bem colocou aí, o sistema que dá dinheiro, ali ganhando dinheiro, que é a região central da cidade, e a iniciativa privada não tem o menor interesse em levar água para a periferia, porque a periferia é o local que o investimento demora muito a voltar. Né? Aliás, eles não têm nem garantia de que o investimento volte. Portanto, os serviços têm que ser defendidos nessa perspectiva da saúde pública e do acesso. E aí o comentário que você postou aí sobre o marco regulatório do saneamento, que o companheiro fez aí, eu quero esclarecer a ele o seguinte, o marco regulatório, que era 11.445/2007, que estava em vigor, que foi reformulado agora pela 14.026/2020, o anterior, ele já atendia a todas as possibilidades, inclusive de privatização. Tanto é que Rio das Ostras tem o sistema de esgotamento sanitário privatizado,
Petrópolis, a empresa é privada, Friburgo é privado, região dos lagos, Araruama, Cabo Frio, é privado. Então, eles tinham a alegação, né, os grandes empresários vieram com a alegação que eles não podiam mexer no sistema. É uma grande falácia. Quando eles fizeram essa reformulação do marco regulatório do saneamento, na verdade, eles quiseram colocar na lei que eles, privados, poderiam ter a titularidade absoluta, inclusive retirando os municípios que são os titulares, por conta da Constituição, dos serviços. Com esse novo marco regulatório, que tem o número de 14026, os municípios correm um sério risco de não poder mais decidir sobre quem vai operar seus sistemas. É isso que foi aprovado. Isso foi aprovado no Congresso Nacional, com o desconhecimento de muitos prefeitos e muitos vereadores que vão, no futuro, em suas cidades, responder com seu CPF, porque o prefeito e o vereador respondem com seu CPF pelas suas ações, na questão de improbidade administrativa. Porque os estragos que podem vir advindos da privatização do saneamento, aí existe um componente importante. A gente, quando fala de saneamento, não fala só de água e esgotamento sanitário, a gente fala de água, esgotamento sanitário, drenagem e recolhimento de lixo. Né? Os 4 componentes. Então, o planejamento que o professor Luciano muito bem defende, tem conhecimento profundo aí por conta de todo o seu estudo, do seu mestrado, ele é fundamental, como ele mesmo falou, o plano diretor estratégico. E essa lei que foi reformulada, que o companheiro mencionou, ela foi reformulada por ninguém menos que o conhecido senador Coca-Cola, ou Tasso Gereissati, que é o maior representante da Coca-Cola no Brasil. Então, há um avanço do grande capital internacional para a privatização dos sistemas públicos estaduais e municipais, além da apropriação de nossas reservas de água naturais, ou seja, é uma afronta à nossa soberania. Então, quando nós defendemos a empresa pública estadual, no caso a SEDAI, ou sistemas públicos municipais, nós estamos defendendo a soberania e a autonomia dos nossos entes federados. Essa lei que foi reformulada, por exemplo, ela impede que a Prefeitura de Rio das Ostras possa celebrar um convênio de cooperação com a SEDAI. Veja, isso fere a autonomia municipal. Isso é muito sério, muito grave. Eles estão atropelando a nossa Constituição, estão atropelando o direito de você, professor, escolher quem vai operar o seu sistema. Eles estão atropelando o direito que a população tem, que estava preconizado na 11445, de participar das decisões relativas ao saneamento em sua cidade. Então, é isso que a gente precisa que as pessoas entendam e passem a exercer e votar nesse próximo pleito com muita consciência, deixando as religiões de lado, deixando as questões de cunho ideológico, como são divulgadas aí, que são muito questionáveis, e passando a pensar o que é bom para mim, o que garante o meu acesso ao saneamento, à água. É a iniciativa privada, porque o limite da empresa privada é a porta de entrada. Ele fala assim, daqui para cá você não passa. Já no caso da empresa pública, o limite é o poder público, a fiscalização do Ministério Público, da Defensoria, no caso do município, da Câmara de Vereadores, entendeu? E principalmente da população. Por isso, o sistema tem que ser público e por isso o caso lá de Guapimirim é um exemplo muito simbólico sobre o resultado da privatização. Valeu, Ari, muito obrigado aí. Como sempre, brilhante nas suas considerações. Assim, o que tem que ficar claro para o pessoal das ostras, a gente tem que deixar bem claro o seguinte. Primeiro,
o sistema de saneamento de uma cidade, água e esgoto, é um serviço do município. O município precisa ter o sistema de água e esgoto para dar bem-estar à sua população. E a prefeitura, ela terceiriza essa operação, ou ela mesma opera, né, com sua empresa de saneamento de água e esgoto, enfim, ou ela delega. Na maioria das cidades do estado do Rio, a delegação é feita para a SEDAI. Outros municípios delegaram o serviço para empresas privadas. Então, um exemplo que a gente tem na região, Cabo Frio, operado pela Prolab. Água de Juturnaíba, opera, se eu não me engano, Araruama. Águas de Niterói, opera o sistema de saneamento de Niterói. A grande questão é, quando esse agente privado começa a operar, ele opera com a mesma eficiência, com mais eficiência do que a SEDAI ou não? O que a gente observa, e isso foi uma fala de um diretor do sindicato da SEDAI, não lembro se era o próprio Ari, se era um outro diretor, ele na Assembleia Legislativa deixou claro. O pessoal está falando muito bem da água de Niterói, né? Olha os rios de Niterói. Vê se tem algum rio que está despoluído em Niterói. Por que normalmente os rios continuam poluídos, mesmo numa organização privada? Simplesmente porque o filé é água. Eles querem entregar água, vender lá com um custo altíssimo. O sistema de tratamento de esgoto, para a empresa que quer ter lucro, é custo, e não é um custo barato. Então, boa parte dessas empresas entregam água para você e não se preocupam em tratar o esgoto. E se a gente pensa numa cidade melhor para todo mundo, tem que ter um sistema de tratamento de esgoto adequado para que as pessoas tenham qualidade de vida, para que os pescadores possam pescar, para que você possa usar a praia, para que as pessoas não tenham doença. Então, o que tem que ficar bem claro para todos os amigos aí do canal, seus seguidores, é isso. Que o sistema de saneamento, ele pode ser público ou privado. Agora, ele tem que ser operado por um preço justo e ele contemplar todas as etapas. A distribuição da água e o tratamento de esgoto. Simplesmente pegar o nosso esgoto e jogar no rio sem tratamento, ele não está fazendo a parte dele. Então, voltando aqui para os meus convidados, que sabem muito mais do que eu, porque eu estou aqui só como mediador, né? 6 seguidores. Enquanto eu vou procurando a pergunta aqui para o Luciano, queridos seguidores, curte, compartilhe, ativa as notificações. Se você não fizer isso, não vai ganhar presente de Natal. Então, todo mundo que está aí está gostando do conteúdo do canal 6 seguidores, vamos lá, vamos curtir, compartilhar. Luciano, tem que fazer isso, porque se não fizer isso, o povo não curte, não compartilha. Se não lembrar, o povo esquece de compartilhar. Seu Luciano, o que eu quero saber é o seguinte: quando a gente fala da questão do planejamento urbano, a gente nota que Rio das Ostras sofre muito com a questão dos terrenos baldios, dos terrenos abandonados, sem utilização. Como você, dentro da sua área de estudo, de planejamento urbano, enfim, pode-se pensar uma cidade com menos espaços ociosos, que ficam lá acumulando entulho, acumulando dengue, e não tem uma utilização social? O que fazer para reverter esse quadro de altíssima especulação imobiliária na nossa cidade? Então, essa pergunta é muito importante, professor Anderson. Antes de eu respondê-la, uma pessoa colocou no chat perguntando se tinha ligação entre a Zika, chikungunya, o retorno de doenças como sarampo, que já tinha sido erradicado, poliomielite, difteria, rubéola, se isso tem a ver com saneamento básico. Só rapidamente responder, sim, tem ligações diretas, né? A dengue é um problema mais estrutural do país, né, por causa de um país tropical e tem outros elementos, mas sarampo, poliomielite, difteria, rubéola, zika, isso tem a ver sim com o tratamento da água, tá? Só para não deixar no vácuo a resposta. Sobre a questão dos terrenos baldios abandonados, e isso está ligado diretamente à especulação imobiliária e tem a ver com a pergunta anterior. Para você fazer
distribuição de água, de infraestrutura urbana, saneamento básico, chegar na periferia, você precisa de um investimento muito alto e a longo prazo. Como o Ari colocou brilhantemente, para a iniciativa privada, não faz muito sentido fazer um investimento de 10 anos para depois de mais 10 anos para começar a ter lucro. Então, não interessa, como a Ari colocou, a iniciativa privada, a expansão da malha de infraestrutura urbana para a periferia. E aí, o que isso tem a ver com terrenos baldios e Rio das Ostras é uma cidade turística, né? Existem alguns bairros centrais, como a Boca da Barra, por exemplo, onde metade das casas são casas de veraneio, né? E essas casas possuem uma água potável, possuem infraestrutura urbana por estarem na área central da cidade. Então, na verdade, tanto casas de veraneio como terrenos baldios servem como especulação imobiliária, né? O que é isso? Significa que se tem uma área central que tem infraestrutura urbana e tem uma área periférica que não tem infraestrutura urbana, essa área central ela sempre vai ser mais valorizada do que a área periférica, valorizada no sentido fundiário, econômico, de venda de imóveis. E nós estamos passando por uma crise econômica, né? Onde o preço dos imóveis tende a baixar no mercado. Então, pode ser que vários proprietários desses terrenos baldios, eles possam, um investimento, um dinheiro guardado, né? Aguardar 20 anos para vender esse terreno e para se construir uma edificação nesse terreno. E durante esses 20 anos que ele está especulando, o que é especulação? Uma palavra estranha, né? Que ele está valorizando, esperando a valorização do seu território, sem utilizar a infraestrutura urbana pública, dinheiro de toda a população, do povo de Rio das Ostras, sem utilizar a infraestrutura urbana, ele espera a valorização daquele imóvel e a população que precisa ter acesso à infraestrutura urbana, ao saneamento básico, à água, não pode usufruir daquela infraestrutura que já está construída. Então, a pergunta do Anderson é muito boa, porque a única forma de combater os terrenos baldios, abandonados e a especulação imobiliária é com a responsabilização dos proprietários. E aí a gente está falando de gente com dinheiro, né? E a maioria dos prefeitos e vereadores não gostam de enfrentar pessoas que têm muito dinheiro, pessoas influentes dentro da cidade. Por quê? O governo, o poder público, tem condições de pressionar esse proprietário a vender o imóvel, a fazer obra, a alugar o imóvel, a ocupar o imóvel. Como? Ele precisa taxar, ter uma taxação mais alta na área central. Olha o que eu estou falando. A área central tem que ter uma taxação mais alta porque tem acesso à infraestrutura urbana. Essa taxação mais alta, ela pode servir para a expansão da malha de infraestrutura urbana na periferia. Parece lógico o que eu estou falando. Mas, politicamente, significa enfrentar os mais poderosos e os mais ricos para ajudar os rio-ostrenses mais pobres. E esses poderosos e influentes normalmente financiam prefeitos e vereadores para que tudo permaneça do jeito que está. Então, na verdade, nós precisamos de imposto progressivo. Quando um prefeito ou um vereador fala que vai fazer política para todos, não, eu vou ser um vereador de todos. Ele está mentindo, porque não tem dinheiro para fazer infraestrutura urbana na cidade inteira. São investimentos muito caros. Você tem que priorizar. E para você priorizar, você tem que tirar... É como um cobertor de pobre. Você tira de um lado para colocar no outro. Só que não é de pobre. Você vai tirar dos ricos para fazer obras de infraestrutura nos pobres. E como é que se tira dos ricos? Imposto progressivo sobre o território. E se ele não pagar o imposto? Se ele não pagar o imposto, desapropria.
desapropria, destina esse terreno baldio para uso de habitação popular, para construção de habitação popular, ou construção de escola, ou construção de posto de saúde, de questões públicas que atendam a população. Então, na verdade, Anderson, o que a gente está falando é que a cidade é dividida. A cidade, ela representa a luta de classes sociais entre os proprietários fundiários e os que não possuem propriedade fundiária. E os que não possuem propriedade fundiária precisam da infraestrutura urbana para que não tenha a volta dessas doenças que eu citei no início da fala e para que ele tenha acesso à água potável. Então, está tudo conectado, não está separado. Para enfrentar a especulação imobiliária, é necessário enfrentar a burguesia da cidade, os proprietários da cidade. É necessário ter compromisso com a população e não com os mais ricos. E, infelizmente, todos os governos de Rio das Ostras, desde a sua emancipação, têm compromisso com os mais ricos, não têm compromisso com os mais pobres. E sem esse imposto progressivo sobre os mais ricos, eu estarei mentindo, dizendo, não é possível, o Ari me corrija se tiver, não é possível espalhar saneamento básico, água, cidade, mentira, não é possível. Isso é uma discussão não é possível. São investimentos de longa data que precisam ser feitos, e esse dinheiro você tem que dizer de onde sai. Eu estou dizendo de onde sai. Imposto progressivo sobre os mais ricos, planejamento. A palavra planejamento é foco. Qual é o bairro que nós vamos, nos próximos 4 anos, espalhar a infraestrutura urbana? Porque vai ser 4 anos um bairro, depois o outro bairro. Isso tem uma questão geográfica. É mais fácil espalhar essa infraestrutura para os bairros que estão ao lado do centro da cidade. Os bairros mais distantes é uma rede. É uma rede. Como que você vai chegar a água num bairro mais distante se a água não chega num bairro que está no meio? Então tem que fazer um planejamento para que a periferia da cidade tenha acesso ao saneamento básico. E o dinheiro vai sair da taxação dos empresários da cidade, proprietários de terra. Muito bom, seu Luciano. Você falou e disse. Felizmente, a população, ela muitas vezes não é nem ouvida quando se trata da questão da melhoria do saneamento, melhoria das condições. E você vê um bairro que é muito falado em Rio das Ostras, o bairro Âncora. Eu fiquei espantado. Eu passei ali do lado do cemitério municipal para resolver, para ir lá no supermercado lá, comprar uma carne lá. E, tipo assim, uma quadra depois da Amaral Peixoto, rua de terra, uma coisa assim muito lamentável. E, coincidência ou não, um dos bairros mais violentos de Rio das Ostras é o Âncora. E aí, cadê o planejamento urbano? Cadê a melhoria, pavimentação, saneamento? Aí agora eu vejo a pergunta de um candidato a prefeito, Paulo Schleder, inclusive foi entrevistado aí no canal Seis Seguidores. Quiserem ver aí a entrevista, está lá no site. E aí eu passo essa pergunta para o Ari. Ari entende essa parte de saneamento, vai me dizer. As administrações de Rio das Ostras não fizeram nem o tema de casa. Até hoje não tem o Plano Municipal de Saneamento Básico, uma exigência legal que estabelece as diretrizes para o saneamento. Você tinha falado, Ari, a questão do saneamento, né? Você falou da água, do esgoto, do controle de alagamentos, de drenagem e a questão da coleta de lixo. Rio das Ostras ficou 2 semanas sem coleta de lixo. Teve algum problema no licenciamento do aterro sanitário e ficamos aí um bom tempo com problema. Eu sou do tempo que Rio das Ostras tinha coleta de lixo todo dia, com uma desculpa de querer economizar dinheiro, passaram a ser 3 vezes por semana. E um dos poucos serviços que nunca parou de funcionar, sempre funcionou muito bem. Ficamos aí 2, 3 semanas sem a coleta do lixo. Eu trouxe o professor Jones, a gente falou um pouco da questão do meio ambiente em Rio das Ostras. Eu falei, Jones, por que não tem tratamento de lixo na cidade? Ele deixou claro que o contrato que rege a operação do aterro, quanto mais lixo entra, melhor para a empresa que foi contratada. Quer dizer,
você pensa numa cidade que está gerando cada vez menos resíduo e você não tem um plano de reciclagem de lixo na cidade. Quer dizer, coisas que são importantíssimas a gente observar. O que eu queria ver contigo, então, Ari, é a questão desse plano municipal de saneamento básico, né? Por que Rio das Ostras, você com certeza deve ter conhecimento que outras cidades não aderiram, a importância desse plano e mesmo a questão que a gente até comentou antes da live, a questão dos alagamentos. Eu vejo que Rio das Ostras, à medida que o tempo passa, ela sofre muito mais com as chuvas. Antes eram só os bairros pobres que sofriam. Hoje você vê mesmo áreas centrais, o ponto frio do centro de Rio das Ostras, entrou água dentro do ponto frio, que é numa área do lado da rodoviária. Precisou ficar a loja fechada, deve ter danificado alguma coisa lá dentro. Qual é o papel da SEDAI e das empresas, né, que cuidam do saneamento na questão do controle dessas enchentes? E também eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse plano municipal de saneamento básico, para nós leigos entender. Bem, o Plano Municipal de Saneamento Básico ele é um instrumento de cidadania, né? Ele vem aí de um conceito de participação social, onde a população, né, do respectivo município pode se reunir com o professor Luciano, que é mestre em planejamento urbano, pode se reunir com o professor Anderson, pode se reunir com o seu Joaquim, do bairro da periferia, que conhece a realidade do bairro mais afastado, pode se reunir com a dona Maria, que mora em frente ao Ponto Frio, e sabe que ali tem problema de alagamento, para construir coletivamente esse projeto, amparado, é claro, por arquitetos, engenheiros e profissionais de saúde pública, visando promover o saneamento em sua plenitude. Né? Só que no Brasil, e em particular no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem que ser estudado, né? Os planos municipais de saneamento básico não tiveram o necessário acompanhamento da sociedade, falta de esclarecimento. Os poderes públicos, as câmaras de vereadores, as secretarias municipais de meio ambiente e as prefeituras como um todo, não se empenharam e poucos são os municípios que construíram coletivamente esse projeto, esse plano. Porque, como eu falei, ele tem que vir da particularidade daquelas regiões para o todo. Quando você traz aí algum iluminado, como é a maioria dos casos, os prefeitos se iludem, vamos trazer o doutor fulano de tal, só que o doutor fulano de tal ele conhece muito da técnica, mas ele não conhece a localidade, a realidade. Então, invariavelmente, os planos deixam muito a desejar. E hoje, né, e aí eu vou dialogar lá com aquele primeiro companheiro que fez a pergunta lá do marco regulatório do saneamento básico, o avanço, né, essa maneira predatória de avançar sobre a questão do saneamento, essa reformulação diz, inclusive, que o plano municipal pode ser feito pelo prestador de serviço. Imagina você, morador de Rio das Ostras, a BRK fazendo o plano municipal de saneamento básico de Rio das Ostras. Ela não deu conta nem de colocar esgotamento sanitário na cidade. Então, assim, o plano municipal de saneamento básico é fundamental e é papel do vereador, né, promover essa interlocução, é papel da sociedade exigir que isso aconteça. Anderson havia feito uma outra pergunta, mas eu perdi no raciocínio. Mas, enfim, é fundamental, por exemplo, que no plano municipal de saneamento básico tem a previsão da recuperação de mananciais, o reflorestamento das nascentes. O meio ambiente não é aquela coisa etérea, aquela coisa só da mata. O meio ambiente é o todo, é onde nós convivemos. Né? Estudar e preservar para que a gente possa melhor usufruir desses sistemas, que a gente possa conviver com isso. E aí, em algum momento, alguém falou da questão do dinheiro, acho que foi o professor Luciano. É fato, o investimento em saneamento ele é custoso, demorado. Ele não é um investimento para o governo do momento, ele é um investimento
para 20, 30 anos. E, em particular, a SEDAI hoje, ela está de tal maneira consolidada no Estado e nesse processo de empresas de saneamento, que hoje a SEDAI não precisa do socorro, do aporte financeiro do governo estadual. Se ela celebrar um convênio com o município de Rio das Ostras, tendo metas a cumprir na expansão da rede de água, em paralelo com a expansão da rede de esgotamento sanitário, um planejamento, um plano diretor estratégico bem feito, é possível, eu diria, aí, num cálculo bem grosseiro, nos próximos 15 anos, resolver os problemas de Rio das Ostras. Mas isso passa pela questão da vontade política. As periferias não ficam sem água e sem saneamento básico à toa. Isso é utilizado secularmente no Brasil, e em particular no Rio de Janeiro, como uma moeda de troca desses políticos que lembram a cada 4 anos de bater na porta do morador da periferia para pedir o voto, mas depois que pedem o voto, esquecem de trazer o retorno desse voto, que seriam as políticas públicas para essas pessoas. E o saneamento básico é uma coisa fundamental. Então, as pessoas têm um poder que ainda não dimensionaram. Agora estaremos num processo eleitoral. Agora nós temos que abraçar e estar compromissado com a causa social. Eu sei que muita gente vai assistir essa live e ter esse nível de consciência despertado. Você, morador de Rio das Ostras, é responsável por cobrar a melhoria na prestação de serviços da SEDAI, para que ela possa lhe atender com qualidade, para que ela possa levar água para todos, né? E também responsável por pressionar o poder público para que, enquanto tiver esse contrato privado, iniciativa privada, atenda a você, é o usuário do sistema, visando o seu bem-estar social. E aí eu queria deixar aqui um exemplo para que as pessoas entendam a dimensão da empresa pública. Uberlândia é um município de Minas Gerais, ele tem uma tarifa, ele tem uma quantidade de metros cúbicos de água, se eu não me falha a memória, são 10 metros cúbicos de água, ou seja, aquela família de baixa renda, que não ganha a mais que um salário mínimo, se ela consumir até 10 metros cúbicos de água, o município arca com essa conta, porque a água é um bem tão essencial, tão necessário à vida, que ela não é tratada como mercadoria em Uberlândia. Então, Uberlândia é um exemplo de um município onde o poder público trata o saneamento com a necessária importância e o respeito à sua população. Então, é possível fazer o saneamento de qualidade no nível municipal, estadual, basta vontade política. Beleza, Ari. Você só deixou de fora a questão dos alagamentos. Qual a importância de uma empresa de saneamento, enfim, na questão dos alagamentos, que eu vejo que é uma coisa que gera muito transtorno em Rio das Ostras, e o que esse plano de saneamento, ou mesmo a operação de uma companhia como a SEDAI, ela contribui com a diminuição dos efeitos desses alagamentos, que a gente vê que esses alagamentos muitas vezes são consequência até das questões ambientais, né? Excesso de chuva, essas coisas todas. Como que uma empresa de saneamento contribui para essa questão dos alagamentos? Sendo bem breve, né? Na verdade, a empresa de saneamento, como a SEDAI, ela é uma prestadora de serviço, ainda que pública, né? Então, a questão dos alagamentos, ela dialoga muito mais com o planejamento urbano, né? Com a política que vai ser definida pelo Plano Municipal de Saneamento Básico, né? A drenagem, como é que isso deve acontecer? Por exemplo, você, Anderson, no seu bairro, sabe que o rio A vem da rua J para a rua K. Aí o cara pega e instala a manilha de drenagem no sentido contrário, não tem jeito, vai alagar. Ou, no caso do Ponto Frio, suponhamos que a bacia hidrográfica, né, todo aquele terreno em frente ao Ponto Frio, tivesse um escoamento à frente da loja, né, e lá naquele local tenha sido feita uma obra
e ao invés de facilitar a drenagem, ela provoca a retenção da água das chuvas. Então, isso tudo passa pelo planejamento urbano. É fundamental ter uma secretaria estruturada e, no caso da empresa de saneamento em particular, ela vai contribuir cumprindo com as metas estabelecidas no projeto e, claro, com os seus técnicos podendo opinar, inclusive, na construção do sistema de drenagem. Não pode estar em conjunto, não pode ser o mesmo sistema de abastecimento. Então, há que se ter um planejamento para que essas diversas faces do processo de saneamento dialoguem entre si e caminhem no sentido de promover o bom funcionamento do município, da cidade. Muito bom, Ari, muito bom. Você conversar... Gente, o canal Seus Seguidores é isso aí, é você falar com pessoas que entendem. Eu muito mal entendo de dar aula de história, então a gente vai falar sobre saneamento com pessoas que entendem. Vou falar com o Ari, a vivência na cidade, a experiência na cidade, vou falar com o Luciano, que é mestre em planejamento urbano, e agora eu vou remover o Ari e vou colocar o Luciano na fita. O Luciano agora vai me responder uma coisa aqui que eu considero muito importante. Plano diretor. Muitas vezes nós, cidadãos, não damos toda a importância ao que o plano diretor ele manda para a cidade. Quer dizer, a importância do plano diretor. Além do plano diretor, qual a importância dele para reduzir as desigualdades sociais, em especial, é claro, na nossa cidade, Rio das Ostras, né? Você está aí na disputa para vereador e do seu próprio partido, o que pensa o partido, o que pensa você como candidato, e o que nós podemos projetar para o futuro de um plano diretor inclusivo. Não sei se o nome correto é esse, você me corrige, por favor. Anderson, sua pergunta ela é central. Eu tenho um desafio. Meu desafio é como fazer um debate técnico se transformar num debate didático, como o professor que eu sou, tá? O plano diretor é gigante, é uma legislação, foi uma batalha dos movimentos pela urbanização, movimentos urbanos, né? Pela questão fundiária, legalização, e é um processo que vem de 1988, né? Da Constituição, e que foi regulamentado já nos anos 2000, né? Então, é uma vitória do povo brasileiro o plano diretor. O que significa isso? Significa para onde vão os investimentos da cidade, tentando ser mais didático. Tentando ser didático, eu gosto de explicar falando o seguinte: farinha pouco, comer pirão primeiro. Todo brasileiro já ouviu essa frase, né? Essa frase, farinha pouco, comer pirão primeiro, é o que os proprietários fundiários dos centros urbanos fazem em Rio das Ostras. Eles querem todos os investimentos, todas as melhorias urbanas para as áreas centrais da cidade. E como é que eles fazem isso? Eles investem dinheiro na campanha de vereadores ligados a essa especulação imobiliária, a esses proprietários fundiários. Eles investem dinheiro num prefeito da cidade que priorize no plano diretor investimento nas áreas centrais. E a população, os mais pobres, eles nem sabem o que é plano diretor. Então, quando a Câmara estiver votando lá as emendas de qual vai ser a prioridade dos próximos 5, 10 anos de crescimento urbano da cidade, a população pobre não sabe. E o que está por trás disso? O plano diretor ele indica para onde a cidade vai crescer. Então, se o plano diretor indicar que a infraestrutura urbana vai para determinada área, os empresários que financiaram os vereadores e o prefeito, eles já compraram aqueles terrenos anteriormente. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? De forma mais didática. Eu compro vários terrenos em determinado bairro, a baixo preço de custo. Lá não tem água, não tem esgotamento, não tem saneamento, não tem nada. E aí eu financio prefeitos e vereadores para que o plano diretor faça investimentos naquela área. E aquela área que eu comprei a baixo preço, comprei um terreno por 10 mil,
esse terreno vai começar a valer 100 mil depois que chegar a infraestrutura urbana. Então, é uma manipulação do dinheiro público. E como é que a gente pode mudar isso? Em vez de ser farinha pouca, meu primo primeiro, o que devemos fazer é farinha pouca quem precisa primeiro. Quem precisa é a população mais pobre, são os riostrenses mais pobres. Então tem que parar essa especulação fundiária que acontece aqui em Rio das Ostras e fazer investimento no local de moradia da população mais pobre. Tem que trazer a população mais pobre para ocupar aqueles espaços urbanos que têm infraestrutura e que não são utilizados, ou são utilizados somente para casa de veraneio. E é claro que isso gera um conflito. O que eu acredito muito numa frase que é só a luta muda a vida. O que eu acredito é que um vereador compromissado com a população riostrense, no dia que for votar aonde vai ser feito o investimento do plano diretor municipal, porque o plano está lá escrito, mas ele tem metas, ele tem um processo de planejamento. No dia que vai votar essas metas, que não aparecem em jornal nenhum, papel nenhum, só os vereadores saibam, se tiver um vereador compromissado com o povo, e eu acredito nesse compromisso, ele tem que convocar os moradores do âncora para ir lá no dia da votação. Tem que convocar os moradores de cidade praiana para ir no dia da votação. Porque aí eu quero ver eles votarem esses absurdos de infraestrutura para as áreas centrais e abandonar a periferia sem infraestrutura. Eu quero ver eles votarem com 100, 200, 1000 pessoas na Câmara. Eu quero ver eles votarem isso. Então, tudo é feito, Anderson, debaixo dos panos. O que a gente precisa é de um vereador de oposição, que não coma na mão dos prefeitos. O que a gente precisa é de que a população mais pobre tenha acesso à informação. Se a população soubesse, a sua água, o seu saneamento básico vai chegar se for votado na Câmara no dia X, e todo mundo for para lá no dia X, eu acredito que a gente consegue aprovar a inversão desse processo, que é os investimentos públicos irem para a periferia e não para as áreas centrais, e não para beneficiar quem já tem mais de uma casa, quem especula financeiramente na cidade com propriedade fundiária urbana. Então, eu acredito que tem muita coisa em jogo com relação ao plano diretor. É necessária a promoção da participação dos movimentos sociais. É necessário que os movimentos sociais estejam presentes dentro da Câmara e presentes dentro da Prefeitura, pressionando o Poder Executivo e Legislativo a beneficiar quem precisa mais. As entidades de representação da classe trabalhadora, elas precisam participar da elaboração do plano diretor. O plano diretor, a atualização do plano diretor é uma discussão da sociedade civil, do conjunto da população, não é uma discussão exclusiva dos vereadores. Não precisa ter mestrado em planejamento urbano para saber que o investimento tem que ir para os mais pobres, porque são eles que precisam. Não precisa fazer mestrado para saber disso. É necessário superar visões localizadas, setorizadas, que querem sempre o benefício do mesmo, da mesma elite rica da cidade, que manda na cidade desde sempre. E para enfrentar essa elite rica, é necessário lutar. É necessário luta urbana. É necessário luta da população. Eu acredito muito na luta da população. Quando eu fiz um mestrado no IPU, Instituto de Planejamento Urbano e Regional da UFRJ, eu estudei exatamente a luta da população urbana. Quando eu escrevi esse livro aqui, esse livro sobre a urbanização do movimento de legalização de uma periferia lá em São Paulo, era exatamente a população lutando por investimentos públicos na área urbana. Então, isso é possível, isso não é um sonho. É necessário construir um projeto em favor da população que precisa, da população pobre, um projeto político que possibilite a generalização de políticas públicas populares. É necessário fazer política para o povo. E aí, como o Ari colocou no final da sua fala, isso é uma questão de vontade política. Isso é uma questão de pressão política.
Não há nenhum vereador que vai resolver esse problema sozinho, mas é possível um vereador convocar a população para o dia da votação. É possível um vereador fazer projetos de lei. É possível um prefeito que oriente a urbanização para quem precisa mais. Uma prefeita que oriente. Uma prefeita compromissada com a população de Rio das Ostras. Então, eu acredito que somente com a organização da população, com a mobilização urbana, com o povo indo para a rua protestar, com o povo lutando pelos seus direitos, nós vamos garantir a diminuição das desigualdades sociais em Rio das Ostras. O plano diretor deveria ser para diminuir a desigualdade social em Rio das Ostras. E, na verdade, o plano diretor é utilizado para enriquecer aqueles que têm várias propriedades no centro da cidade e que financiam essa elite riostrense que não tem nenhum tipo de preocupação com o povo. Então, é necessário a população, entender, ou você está do lado dos pobres, ou você está do lado dos ricos. Se alguém prometer que está do lado dos dois, que vai resolver os problemas dos dois, essa pessoa não tem a mínima ideia do que está falando. Ela não tem a mínima ideia de como é caro a infraestrutura urbana, como é longo o processo de investimento e como é necessário nós escolhermos prioridades daqueles que precisam mais. Beleza. Não, só o fato de você ter falado do plano diretor me veio à mente aqui quando nós tivemos a luta, não sei se pode, o termo correto seria luta, quando a Prefeitura de Macaé implantou a tarifa de R$ 1 para os moradores da cidade de Macaé, City, né, que é operado pela 1001, né? 1001 macaense, tudo mesmo. E aí o que aconteceu? No dia da votação dessa tarifa de R$ 1, a Câmara estava lotada. É isso. Da Câmara de Macaé e lutou e de alguma forma pressionou os vereadores a aderirem à proposta do Aloysio lá, não sei como que é o esquema lá na Câmara de Macaé, e a tarifa de R$ 1 até hoje lá. Exatamente isso. A população indo lá. Quer dizer, só o fato de você ter falado isso, Luciano, na nossa live, a questão do plano diretor, já está me alertando para uma questão muito importante. Da população participar, por Exatamente. exemplo, votando no plano diretor. Quer dizer, o meu bairro não tem esgoto. É considerado um bairro novo. Tem água. Agora, vem cá, e o âncora? Não tem nem água nem esgoto? Pô, vamos fazer o plano diretor. Chega lá, cidade praiana, tinha um problema com alagamento. Você tem que preocupar com a galera que tem menos acesso aos serviços. Aí depois o povo fica dando tiro, aí fica vendendo droga, problemas sociais imensos. Aí ninguém sabe por quê. Por quê? Mas porque, além da segurança pública não ter feito seu papel, a pessoa não tem acesso a saneamento, não tem acesso à educação, não tem acesso a nada. Complica tudo. Muito bom, assim, você esclareceu um monte de coisa aí que eu não sabia, no plano diretor só sabia de ouvir falar. Fala um pouquinho, a gente já está terminando aí a nossa live, fala um pouquinho aí do seu livro, vou compartilhar a imagem que fica aqui bonito, todo mundo vê. Fala aí pros... Vou fechar aqui meu áudio, senão fica tudo ruim. Fala um pouquinho aí do livro. O livro, ele é vai projetar a imagem, Anderson? Muito bom. Obrigado, tá, Anderson, por ajudar a divulgar também. O livro, ele trata do movimento pela urbanização e legalização do Pantanal da Zona Leste de São Paulo. Ou seja, Pantanal é exatamente a ideia de que quando chovia, alagava. Não é Pantanal da região do centro-oeste do Brasil, é em São Paulo, na área periférica, né, na zona leste de São Paulo, e chovia e inundava toda aquela região. E existe um movimento histórico da luta exatamente para investimentos públicos nas áreas populares. E esse movimento é desde a década de 80 até os dias atuais. Só que com a Copa do Mundo, né, com a construção do estádio do Corinthians, começou, exatamente é um exemplo, Anderson, da valorização fundiária. Aqui, do lado do Itaquerão, começou
montaram um estádio ali do Corinthians e todo mundo que tinha casa ali teve o seu terreno em volta valorizado. Você tinha uma casa de 10 mil ali, na periferia, da noite para o dia tua casa valeu 100 mil reais, porque você está do lado do estádio do Corinthians, valorizou, chegou infraestrutura urbana, chegou saneamento, chegou água, e aí, ao invés de melhorar a vida da população, eles tinham um projeto de construir um parque linear e expulsar 15 mil moradores daquela região, ou seja, os pobres não terem acesso a essas melhorias urbanas no entorno e expulsar aqueles moradores dali. E aí começou a batalha, derrubar a casa dos moradores, e começou a batalha para que os moradores não fossem totalmente removidos, e aí, infelizmente, o governo conseguiu remover uma parte dos moradores, outra parte não conseguiu. Isso é a luta de classe que eu estava falando, o choque, o conflito. E a luta do movimento permanece até os dias atuais, para que eles continuem morando lá, para legalização fundiária, porque eles não têm título de propriedade do movimento, né? Os moradores ocuparam aquelas terras na década de 80 e não tem regularização fundiária. Eles querem ter a posse da terra e querem ter infraestrutura urbana e continuam lutando até os dias atuais. Obrigado por expor o livro, e eu queria dizer que a luta que acontece num grande centro urbano como São Paulo pode acontecer, como o Anderson colocou brilhantemente, em Macaé, com relação ao transporte, e pode acontecer sobre infraestrutura urbana em Rio das Ostras. Basta a gente organizar o povo, orientar o povo, dizer o dia da votação, como o Anderson colocou, que eu duvido se os moradores do Âncora não vão lá, eu duvido se os moradores de Cidade Praia não vão lá. Eles não fazem isso hoje porque não tem quem organize. Não há um vereador que diga o dia que eles fazem essas votações. Não há um vereador de oposição nessa cidade. E é isso que nós precisamos, de um prefeito, uma prefeita que se preocupe com a cidade e de povo na rua. A solução não vem de um Messias que vai resolver os problemas, não. A solução vem do povo organizado, da informação e da organização. Obrigado pelo espaço, Anderson. Somos companheiros de CEP, né, do Sindicato Estadual de Profissionais de Educação, de muitas lutas pela educação, e também companheiros de moradores de Rio das Ostras, pela diminuição da desigualdade social que é tão marcante nessa cidade. Para quem é de fora da cidade, né, essa cidade é tão bonita, né, praias maravilhosas, quem passa pelo centro não sabe a dificuldade que ocorre na periferia aqui da cidade, né? E é exatamente importante esse momento eleitoral a gente expor a necessidade de melhorar a cidade como um todo, e não ficar só fazendo cartão postal de praia para turista vir para cá, enquanto a população nada nas enchentes, enquanto a população não tem acesso à água, enquanto a população não tem acesso à infraestrutura urbana. Muito obrigado por me convidar para participar desse espaço, Anderson. Eu agradeço muito. Mas obrigado vocês, porque é o tipo de situação que eu, como um leigo, como um morador da cidade, por exemplo, ouvindo o Ari, a gente sabe um pouco mais de saneamento. Te ouvindo, Luciano, a gente aprendeu, por exemplo, a questão do plano diretor, a importância do plano diretor. Então, quer dizer, é o tipo de coisa que a população precisa estar ciente. Então, a informação de qualidade, ela é útil nesse sentido. Agora, Ari, passando a bola para você aí, que é um cara bom. Rio das Ostras sempre teve graves problemas de distribuição de água, e algum tempo atrás, eu só não saberia precisar, porque eu não acompanhei isso precisamente, o prefeito Carlos Augusto renovou o contrato de saneamento de Rio das Ostras, no caso, eu acredito que o contrato com a SEDAI, por mais 30 anos. E a gente vê, por um lado, uma população insatisfeita com o serviço, ao mesmo tempo você vê um prefeito que na época era do PMDB, o governador, na época, se eu não me falha a memória, era o Sérgio Cabral, que também era PMDB, e você imagina sempre o quê? As prefeituras, né? Ainda mais quando você tem um alinhamento, né, mesmo partido, né? Você entende que o serviço ele vai fluir, vai ter um acordo melhor. E quando você vê a população de um lado insatisfeita com o serviço, uma companhia pública como a SEDAI
que é parceira da prefeitura, né? Fez um contrato bonitinho, que ela tem direitos, deveres e obrigações, e o contrato é renovado por 30 anos. A pergunta que eu faço para você, Ari, qual seria? Primeiro, eu como cidadão, eu teria acesso a esse acordo de parceria da SEDAI com a Prefeitura de Rio das Ostras? E eu, como cidadão, eu teria como, por exemplo, definir ou verificar, opa, peraí, a SEDAI prometeu para a Prefeitura, sei lá, 100 quilômetros de água por ano, e ela não está fazendo. Meu vereador Luciano, e não sei se ele vai ganhar, mas vai que ele ganha. Luciano, acordo de parceria da SEDAI aí, os caras estão prometendo X, Y, Z, a SEDAI não está fazendo e a prefeitura, acredito que também não está cobrando. Como que eu, um leigo, para dar força para o meu vereador, para dar força mesmo para a minha associação de moradores, pode fazer para que a parceria SEDAI e prefeitura realmente cumpra tudo que é necessário para a gente ter uma boa qualidade de vida na nossa cidade? Anderson, você me dá uma oportunidade ímpar de falar com a população, né? E, inclusive, de falar para que você, como professor, né, e o Luciano também como professor e hoje candidato a vereador da cidade, tenha a oportunidade de acompanhar. Existe uma lei chamada Lei de Acesso à Informação. A SEDAI, como uma empresa pública, a Prefeitura de Rio das Ostras, elas estão obrigadas a fornecer a informação com total transparência, inclusive a fornecer os dados que eu imagino deveriam ser públicos, do contrato de convênio de prestação de serviços, SEDAI, Prefeitura. Talvez a complicação que se encontre nesse imbróglio aí é a parte do convênio da BRK, que tem lá as suas peculiaridades por ser uma empresa privada. Como eu falei anteriormente, o limite da empresa privada é a porta principal lá da loja. Mas a população, né, um bom vereador, no caso do professor Luciano, vai estar aí mobilizando a sociedade, mobilizando as famílias do bairro do Âncora e de outros bairros da periferia, sensibilizando, conscientizando, tem um papel importantíssimo. Por quê? Quando o convênio, como você bem falou, foi lá na época do ex-prefeito Carlos Augusto, com o governador Sérgio Cabral foi celebrado, tinha tudo, do ponto de vista estrutural, a já ter universalizado o saneamento em Rio das Ostras. Por quê? Você tinha aí uma série de fatores, governo estadual, governo municipal, royalties de petróleo, investimentos vultosos do PAC, o programa do governo federal, na época do Sérgio Cabral, foi o momento que o Rio de Janeiro recebeu mais investimentos, e não à toa a SEDAI ampliou aí a prestação de serviços. Agora, quando você não tem uma Câmara de Vereadores que faça o seu papel, que não é passar pano para o prefeito, e muito menos atender os interesses dos empresários, ou seja, quando você tem uma Câmara de Vereadores que cumpre o seu papel fiscalizador, acima de tudo, do Poder Executivo, e legislador para atender a população, fica complicado de acompanhar. Aí o que eu tenho a dizer em relação à SEDAI. A SEDAI, como eu falei, é uma empresa de saúde, no entanto, é uma empresa que presta serviços sob contratos e convênios. E aí, como a SEDAI ela recebe influência direta do governo do estado, do governador, porque o governador do estado ele indica e aprova a diretoria da SEDAI, o conselho de administração, que é a instância maior na SEDAI, que determina, inclusive, em quais locais acontecerão os investimentos X, Y, Z. Né? O exemplo que nós temos hoje é a expansão da estação de tratamento de águas, a maior estação de tratamento da América Latina, do Guandu, a atender a Baixada Fluminense, que é tradicionalmente uma zona periférica no município no estado do Rio de Janeiro, que há 40 anos sofre com desabastecimento, tendo a estação do Guandu
localizada na Baixada. Mas o Estado escolheu, ao longo dos últimos 40 anos, levar água da Zona Sul do Rio de Janeiro, para localizar as pessoas que não conhecem, para Copacabana, para Ipanema, para o Leblon, para Tijuca, em detrimento de moradores de Nova Iguaçu, Nilópolis, Seropédica, que são municípios colados na estação de Guandu. Ou seja, as grandes adutoras saem levando água para a classe mais abastada, a exemplo de Rio das Ostras, da região central, enquanto a população periférica ficava à míngua, à mercê dessa centena de milhares de políticos que, ao longo dos últimos 40 anos, passaram pelas câmaras de vereadores, pelas prefeituras, pela Assembleia Legislativa e pelo governo estadual. Quando nós tivemos, em algum momento da história, governos compromissados com a expansão do serviço público, as coisas aconteceram. Mas, a despeito de tudo isso, Anderson e Luciano, a SEDAI, como eu falei no comecinho da nossa live, hoje ela conseguiu se consolidar, porque mesmo com a interferência política, né, o movimento do saneamento, a necessidade de expansão, fez com que a SEDAI levasse água, e leve água, né, faz com que a SEDAI leve água hoje, no estado todo, nos 64 municípios que ela atua, para mais de 12 milhões de pessoas. E isso não é qualquer coisa. Nós abastecemos com água de qualidade 12 milhões de moradores do estado do Rio de Janeiro. Com um preço de custo que, obviamente, propiciam um elemento que dialoga com o que o professor Luciano falou, que é o subsídio cruzado, onde a tarifa de regiões mais abastadas consegue remunerar e favorecer o investimento em regiões mais periféricas, né? Claro que a gente sabe que esse tempo de investimento é muito demorado, porque a vontade política não acontece. Por isso, nós, trabalhadores da SEDAI, defendemos a participação e o controle social na empresa. A população deveria ter um representante eleito, indicado, oriundo de um foro intermunicipal, participasse do conselho de administração da empresa. Porque aí sim, o plano diretor da empresa poderia também ser discutido qual investimento vai ser feito em Rio das Ostras e com qual prioridade. Mas, para isso acontecer, é preciso que nós tenhamos vereadores compromissados, como no caso do professor Luciano, e uma prefeita, no caso, compromissada com esse projeto. E cidadãos como você, Anderson, e tantos outros mais, querendo participar, porque a gente tem que arregaçar as mangas e participar do processo. E aí, como o Luciano mesmo falou, isso se dá nesse movimento social, com essa mobilização, com esse acompanhamento, com essa caminhada lado a lado da sociedade, de quem pode estar influenciando, como no caso os professores, no geral, compromissados com a coisa pública. Então, hoje, Rio das Ostras poderia estar num patamar muito mais avançado se esses políticos que você mencionou aí tivessem, de fato, compromisso com a coisa pública e permitissem que os técnicos da SEDAI fizessem o seu trabalho como ninguém mais faz, aí rememorando o primeiro exemplo lá de Guapimirim, onde nós é que fomos resolver o problema que a empresa privada não conseguia resolver, e tenho certeza que nós poderíamos resolver o problema do esgotamento sanitário, mas, infelizmente, os interesses políticos e econômicos acabaram por entregar o esgotamento aí para a BRK, o Odebrecht anterior, e hoje BRK, é um grande fundo de investimento canadense. O negócio dos caras é botar dinheiro onde tem rentabilidade. Ponto. E aí a periferia, os rios de Niterói, continuam, porque não interessa, não dá dinheiro, não dá retorno, não valoriza a ação. Investimento em saneamento sério é um investimento que o retorno é social, é saúde, não financeiro. O financeiro se dá quando você socializa a saúde, a qualidade de vida para a população, e aí sim a população vai fazer a economia funcionar. É isso. Obrigado aí pela oportunidade de estar com
pessoas tão honradas e lutadoras. Grande Ari, muito obrigado aí pela sua presença. Senhor Luciano, terminando aí a nossa live, eu quero que você me dê 50 mil motivos para não votar em você. Ou para decidir. Ah, não, apesar da campanha eleitoral, posso falar. Professor Luciano, candidato a vereador pelo PSOL, o número dele é 50 mil. Quem estiver assistindo a live, tiver sem candidato, tiver interesse num candidato de luta, tá aí o professor Luciano. Suas considerações finais aí para os nossos 6 seguidores. Lembrando que a gente não conseguiu chegar em 6 seguidores, não. Mas é sempre assim, a live é pouca gente, depois o negócio... Eu queria agradecer participar desse espaço, porque eu só me candidatei a vereador porque eu acredito num projeto coletivo. Né? Eu sou coordenador geral do sindicato da cidade, do CEP, Sindicato dos Profissionais da Educação, estou licenciado para a candidatura. Eu acredito que as pessoas devem, na eleição, depois que o Bolsonaro venceu, eu percebi que tem muita gente que pode colaborar com o funcionamento público e que não estava participando da política, né? Estava participando de forma setorizada. Eu, sindicalista da educação, né? E nós não podemos deixar essas pessoas que não entendem nada de política, nada de planejamento urbano, nada de educação, nada de saúde, são negacionistas. Nós não podemos deixar essas pessoas no poder. O Martin Luther King, e eu acredito muito em Deus e em referências positivas nesse sentido, ele fala: o que me preocupa é o silêncio dos bons. Eu me considero uma pessoa boa e eu não vou ficar em silêncio, e por isso eu me candidatei. Aqueles que querem um vereador que não tenha rabo preso com o empresário, a live aqui o tempo todo eu enfrentei os poderosos. Eu citei que se eu for eleito, eu vou enfrentar os donos de propriedade do centro de Rio das Ostras, que são os proprietários que mandam na cidade. Aqueles que acreditam num projeto coletivo, não um Messias que vai resolver o problema. Estou muito longe disso. Mas de um cara que possa denunciar e convocar a população para se somar, podem votar em mim, que eu não vou trair companheiros de luta como o Ari Girota, que eu conheço há uma década, que é um companheiro, é um guerreiro da SEDAI, é um companheiro com todos os adjetivos positivos possíveis, é um amigo. Eu queria te agradecer, Ari, de na correria que está na pandemia, aceitar fazer essa live. O companheiro Anderson, eu conheço das greves. Olha que curioso, essa live é uma live das greves. O Ari eu conheci nas lutas, o Anderson eu conheci nas lutas. Eu conheci o Anderson não vai lembrar disso. Primeira vez que eu falei com o Anderson, nós estávamos na Praça José Pereira Câmara, ali no centro de Rio das Ostras, a antiga Praça da Bíblia, e eu estava muito exausto, eu já era diretor do CEP, e eu estava no microfone falando, aquela agitação, né, que você fica falando no microfone e tal, eu estava muito exausto, muito cansado, e falei assim, alguém pode ficar um pouco, 10, 15 minutos aqui no microfone, só para dar uma respirada, beber uma água e voltar? E o Anderson, do meio do nada, saiu e falou assim, eu pego o microfone e toco a vida. E ele ficou lá 15 minutos fazendo palavra de ordem, mobilizando a categoria, e eu consegui dar uma respirada e voltar depois para o microfone. Ou seja, eu conheci o Anderson na luta por uma educação pública de qualidade. Então, assim, eu acho que as características da minha candidatura são a luta, por isso que o slogan é só a luta muda a vida. E, se eu não vencer, nós continuaremos na luta. Nós vamos continuar mobilizando o Rio das Ostras na luta por direitos. É claro que uma cadeira na Câmara dá muito mais voz, né, do que um sindicato, para que a gente lute contra a desigualdade social. Mas se a população não me escolher, eu vou continuar batalhando para diminuir as desigualdades da cidade que eu escolhi viver. Eu gosto muito de Rio das Ostras, onde eu estou com a minha família, e quero colaborar.
Me apresentei dessa vez como candidato, porque não quero que bolsominions determinem o futuro da minha família, dos meus amigos, da cidade, e leve essa cidade para o buraco. Quando você falou aí, Carlos Augusto, né? O candidato dos empresários. É o candidato dos empresários. É o candidato que nunca vai chamar a população para ir para a Câmara para votar um plano diretor. Nunca. Então, campanha política também é conscientização política. Né? Nós estamos aqui também tentando conscientizar da luta por direitos. Eu quero agradecer muito dois companheiros de luta que eu conheci nas lutas e que não se vendem e não se rendem, terem aceitado fazer essa live no canal 6 seguidores, abrir o canal, Anderson, muito obrigado por abrir o seu canal para esse espaço de diálogo democrático, esse dialogismo que a gente está fazendo aqui de troca de ideias é fundamental. E a internet é isso, vai ficar circulando na internet e a gente vai divulgando, e aqueles que têm interesse em planejamento urbano vão assistir. Queria agradecer muito e vamos continuar a nossa batalha. Com certeza, quando a gente ouve o camarada que nem o Ari falando da história da SEDAI, não tem preço. Você passa a entender que não é só uma companhia de água. De alguma forma, lá no passado, deu saneamento, deu qualidade de vida para muita gente que literalmente não tinha acesso a uma água limpa. Você ouve o Ari e ele fala um pouco qual é o papel da SEDAI em relação às prefeituras. Mas nosso conhecimento leigo evolui. E principalmente você, Luciano, ao falar do plano diretor, com certeza eu vou dar muito mais prioridade à questão do plano diretor do que qualquer outra questão que tenha, porque se eu quero uma cidade melhor para todo mundo, o plano diretor ele contempla todas essas políticas de saneamento, de políticas públicas, de asfaltamento de rua. Quer dizer, não é simplesmente só fazer a praça, é você melhorar a cidade como um todo. Minha gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Com certeza vocês abrilhantaram muito aí o meu canal. Até porque o meu canal, não sei se vocês já viram, meus vídeos lá falando um monte de besteira até o final de história. Mas quando a gente bota os convidados, com certeza a gente ganha muito culturalmente. Com certeza. Muito obrigado pela presença de vocês. Estamos na luta. E eu, em nome dos 6 seguidores, né, que na verdade é só eu e mais 3 cunhados, enfim, somos totalmente contra a privatização da SEDAI, entendemos como uma questão muito importante para a qualidade de vida da população, como o próprio slogan diz, né? A água não é mercadoria, tem lógica. Valeu, minha gente, muito obrigado. E os meus 6 seguidores, vai ficar lá no YouTube, estou contando com vocês. Opa, é uma mensagem boa aí. Isso aí, todo mundo votando 50 mil. Muito obrigado, gente. Uma boa noite para todos os 6 seguidores e boa noite para vocês.